Antes de começarmos esta jornada, imagine-se caminhando pelos jardins mais deslumbrantes do mundo, onde cada árvore, cada flor e cada caminho guardam séculos de história, cultura e criatividade humana. Alguns desses lugares atravessaram gerações preservando uma beleza que parece desafiar o tempo, enquanto outros surpreendem com projetos modernos e conceitos inovadores. No vídeo de hoje, vamos explorar os 15 jardins botânicos e jardins floridos mais belos e extraordinários do planeta. Cada um deles abriga espécies fascinantes, histórias únicas e paisagens que representam a perfeita união entre natureza, arte e ciência. Antes de embarcar nessa viagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual desses jardins você sonha em visitar depois de assistir ao vídeo até o final. Número 1. Jardim Botânico de Curitiba, Brasil. Um dos maiores símbolos da cidade de Curitiba, no Brasil, é o Jardim Botânico de Curitiba, inaugurado em 1991 e inspirado no estilo clássico dos jardins franceses. Logo à primeira vista, o local encanta com sua elegante estufa de vidro em estilo Art Nouveau, que lembra os majestosos palácios europeus do final do século XIX. No interior da estufa encontra-se uma valiosa coleção de plantas da Mata Atlântica, um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade, mas também um dos mais ameaçados do Brasil. Ao redor, canteiros florais em desenhos geométricos cuidadosamente mantidos, lagos tranquilos e avenidas arborizadas repletas de espécies raras completam a paisagem. O complexo também abriga um centro de pesquisas e um museu botânico dedicados à ciência e à educação ambiental. Muito mais do que um ponto turístico, o Jardim Botânico de Curitiba simboliza a perfeita harmonia entre arquitetura, pesquisa científica e preservação da natureza, demonstrando que uma cidade moderna pode crescer lado a lado com um ambiente verde e sustentável. Número 2. Jardins do Castelo Drummond, Escócia. A próxima história não começa com flores coloridas, mas com um castelo repleto de história. No século XVI, ao lado do Castelo Drummond, na Escócia, surgiu um jardim que, com o passar do tempo, tornou-se um dos mais elegantes e belos do país. Todo o espaço foi projetado no clássico estilo italiano, com canteiros geométricos perfeitamente simétricos, sebes de teixo cuidadosamente podadas e um traçado que revela toda a sua grandiosidade quando observado dos terraços elevados. Vista de cima, a paisagem parece uma pintura feita com plantas, onde cada detalhe demonstra precisão e sofisticação. No centro do jardim está uma fonte ornamentada e o brasão da família Drummond, inteiramente formado por plantas vivas, criando um dos elementos mais marcantes do local. A atmosfera combina imponência e serenidade, permitindo que os visitantes imaginem os passeios da antiga nobreza escocesa séculos atrás. Até hoje, os jardins do Castelo Drummond permanecem como um magnífico exemplo da união entre paisagismo, história e arquitetura. Número 3. Jardim Nam Lian, Hong Kong. Em meio aos arranha-céus e ao ritmo acelerado de Hong Kong existe um refúgio de tranquilidade surpreendente chamado Jardim Nam Lian, um lugar que parece transportar a beleza da antiga China diretamente para os dias atuais. Embora tenha sido inaugurado no início do século XXI, todo o jardim foi planejado seguindo rigorosamente os princípios da arte paisagística da dinastia Tang. Localizado em Kowloon e ocupando cerca de 3,5 hectares, o espaço reúne pedras, árvores, lagos e construções tradicionais em perfeita harmonia, seguindo a filosofia de equilíbrio entre o ser humano e a natureza. O pavilhão dourado, situado no centro do jardim, reflete-se nas águas calmas do Lago de Lótus como se estivesse diante de um enorme espelho. Pinheiros cuidadosamente moldados, bonsais e diversas plantas ornamentais recebem manutenção impecável, transmitindo uma sensação de ordem e paz. Mais do que um belo jardim, o Nam Lian demonstra que, mesmo no coração de uma metrópole moderna, é possível preservar integralmente o espírito, a cultura e a beleza da antiga civilização chinesa. Número 4. Jardins de Generalife, Espanha. Aos pés da Serra Nevada e sobre as colinas que dominam a cidade de Granada encontram-se os Jardins de Generalife, considerados uma das maiores obras-primas da arte paisagística mourisca na Espanha. Construídos no século XIII, eles serviam como residência de verão e local de descanso para os reis da dinastia Nasrida. O nome Generalife deriva da expressão arabijana al-Arif, que significa Jardim do Sábio ou Jardim do Arquiteto. Localizado ao lado do famoso complexo de Alhambra,
o jardim representa o ideal islâmico do paraíso na terra, onde água, vegetação e sombra se unem para criar um ambiente de absoluta serenidade. Canais estreitos, fontes de águas cristalinas, fileiras de ciprestes e canteiros floridos formam uma composição simétrica de rara beleza. O destaque é o pátio do Canal da Água, onde os espelhos d'água refletem arcos elegantes e paredes ricamente decoradas. Reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o Generalife continua sendo um símbolo da elegância, da delicadeza e do extraordinário encontro de culturas que caracteriza a região da Andaluzia. Número 5. Jardins da Vila Simbrone, Itália. Situados no alto de um penhasco com vista para a deslumbrante Costa Amalfitana, na Itália, os Jardins da Vila Simbrone são um lugar onde natureza e arte se unem para criar uma paisagem quase surreal desenvolvido no início do século XX. O jardim combina com a elegância e o estilo clássico, o paisagismo inglês e a vegetação típica da região do Mediterrâneo. Alamedas sombreadas por ciprestes, terraços cobertos de rosas e pavilhões escondidos entre a vegetação conduzem os visitantes até o famoso Terraço do Infinito, Terrace of Infinity, de onde se descortina uma vista espetacular do mar azul e dos imponentes penhascos. Diante desse cenário, é impossível não parar por alguns instantes para contemplar a imensidão e respirar o ar puro. Todo o jardim foi concebido como uma jornada de emoções, levando os visitantes de recantos tranquilos a espaços amplos banhados pela luz natural. A Vila Simbrone não impressiona pelo luxo, mas pela leveza, serenidade e pela sensação de estar acima da passagem do tempo. Cada passo parece conduzir a um sonho, onde a verdadeira beleza não está em um único detalhe, mas na união infinita entre o céu e o mar. Número 6. Os Jardins Perdidos de Elegant, Inglaterra. Escondidos na tranquila zona rural de Cornwall, encontram-se os Lost Gardens of Elegant, considerados um dos jardins mais românticos e misteriosos da Inglaterra. Construídos ao longo dos séculos XVIII e XIX, esses jardins já foram orgulho de uma grande propriedade rural, mas acabaram abandonados após a Primeira Guerra Mundial. Durante décadas, árvores, arbustos e trepadeiras cobriram praticamente toda a área, fazendo com que o jardim desaparecesse lentamente da memória das pessoas. Somente na década de 1990 Elegant foi redescoberto e cuidadosamente restaurado, recuperando toda a sua antiga beleza. Atualmente, os visitantes podem explorar florestas tropicais exuberantes, estufas da era vitoriana, hortas tradicionais e diversas esculturas que se misturam harmoniosamente à natureza. O destaque fica por conta dos gigantes adormecidos, enormes esculturas de pedra cobertas de musgo que parecem dormir sob a terra. Os Lost Gardens of Elegant contam muito mais do que a história de um jardim esquecido, eles demonstram a extraordinária capacidade da natureza de renascer e devolver a vida a lugares que pareciam perdidos para sempre. Número 7. Jardim das Borboletas de Dubai, Emirados Árabes Unidos. Ao lado do famoso Dubai Miracle Garden está o Dubai Butterfly Garden, o maior jardim de borboletas coberto do mundo e uma das atrações mais singulares dos Emirados Árabes Unidos. Inaugurado em 2015, o complexo é formado por 10 cúpulas climatizadas, equipadas com modernos sistemas de controle de temperatura e umidade que oferecem condições ideais para mais de 15 mil borboletas de dezenas de espécies originárias de diferentes continentes. Entre jardins tropicais, pequenas cachoeiras e lagos, milhares de borboletas coloridas voam livremente, criando um espetáculo encantador. Os visitantes também podem conhecer todo o ciclo de vida das borboletas, desde o ovo, a lagarta e a crisálida até a fase adulta, além de observar o fascinante momento em que elas emergem do casulo em áreas especialmente preparadas para isso. O Dubai Butterfly Garden vai muito além de uma simples exposição, é um centro de educação ambiental onde a delicada beleza desses insetos se une à tecnologia moderna e às iniciativas de conservação da natureza, proporcionando uma experiência inesquecível e rica em conhecimento científico. Número 8. Jardins de Levens Hall, Inglaterra. Se existe um jardim que preserva praticamente a mesma aparência há mais de 3 séculos, esse lugar é o Levens Hall Gardens, localizado no condado de Cumbria, no norte da Inglaterra. Criado no final do século XVII, ele é considerado um dos melhores exemplos da arte inglesa da topiaria, a técnica de esculpir árvores e arbustos. Seu maior destaque são mais de uma centena de árvores e arbustos cuidadosamente podados em formas impressionantes, como torres, pirâmides,
peças de xadrez e diversas figuras criativas. Caminhando por seus caminhos impecavelmente conservados, o visitante tem a sensação de estar percorrendo um verdadeiro museu de esculturas vivas ao ar livre. Além da famosa coleção de topiarias, Levens Hall possui belíssimos canteiros floridos, pomares e longas alamedas que conduzem à histórica mansão de mesmo nome. Graças ao microclima especial da região, protegido dos ventos frios, a vegetação permanece exuberante durante todo o ano. O mais impressionante é que muitas dessas esculturas vegetais permanecem praticamente intactas desde o século XVII, transformando Levens Hall em um monumento vivo da arte paisagística britânica. Número 9. Jardins de Herrenhausen, Alemanha. No coração da cidade de Hannover, cercados por edifícios de arquitetura clássica alemã, encontram-se os Jardins de Herrenhausen, um dos mais magníficos e famosos jardins barrocos da Europa. Planejado no século XVII, o jardim foi criado como símbolo de poder, ordem e do perfeito equilíbrio entre o ser humano e a natureza. Seus canteiros geométricos, avenidas simétricas e cercas vivas meticulosamente aparadas formam um espaço de precisão quase absoluta. O grande destaque é a grande fonte, cujos jatos d'água podem ultrapassar os 80 metros de altura, tornando-se o principal símbolo de todo o complexo. Diferentemente de muitos jardins conhecidos por coleções de plantas raras, Herrenhausen conquista os visitantes pela disciplina visual e pela perfeição de sua composição. Cada caminho, cada fileira de árvores e cada espaço foi cuidadosamente planejado como parte de um gigantesco projeto arquitetônico. Caminhar por esse jardim é como apreciar uma sinfonia criada com vegetação, onde lógica, geometria e natureza se unem em perfeita harmonia para formar uma verdadeira obra de arte viva. Número 10. Jardim Majorelle, Marrocos. Escondido atrás dos famosos muros azul cobalto da cidade de Marrakech está o Jardim Majorelle, um dos jardins mais originais e artisticamente fascinantes do norte da África. Criado pelo artista francês Jean Majorelle no início do século XX, o jardim transformou-se ao longo dos anos em um dos maiores símbolos culturais do Marrocos. O local impressiona pela ousada combinação de cores, arquitetura e plantas provenientes de diferentes regiões climáticas do mundo. Ao longo de seus caminhos sinuosos encontram-se enormes cactos, palmeiras, bambus, buganvílias e diversas espécies raras adaptadas a ambientes áridos. Lagos e fontes refletem o icônico azul Majorelle, criando uma atmosfera vibrante, ao mesmo tempo, serena. O jardim também abriga uma das mais importantes coleções de plantas suculentas da região. Muito mais do que um jardim botânico, o Majorelle é uma verdadeira obra de arte ao ar livre, onde a natureza se transforma em expressão artística. Cada detalhe revela o espírito estético único de Marrakech, tornando este lugar um destino imperdível para amantes da arte, da arquitetura e do paisagismo. Número 11. Jardins de Marqueissac, França. Erguendo-se sobre os altos penhascos que dominam o encantador Vale do Rio Dordogne, na França, os Jardins de Marqueissac são uma obra-prima criada não com flores exuberantes, mas com formas cuidadosamente esculpidas. O grande destaque do jardim são mais de 100.000 buchos, podados em suaves formas arredondadas que lembram ondas verdes deslizando pelas encostas. Desenvolvido principalmente durante o século XIX, Marqueissac tornou-se um dos maiores exemplos da arte europeia da topiaria. Caminhos estreitos e sinuosos acompanham os penhascos, revelando vistas espetaculares dos antigos castelos e do rio Dordogne ao longe. Diferentemente dos jardins tradicionais repletos de cores vibrantes, este conquista os visitantes através das incontáveis tonalidades de verde. Caminhar por Marqueissac é como entrar em um labirinto vivo, onde repetição, ritmo e formas esculpidas se transformam em uma linguagem artística capaz de transmitir serenidade, elegância e um encanto verdadeiramente único. Número 12. Jardim Hitsurin, Japão. Considerado um dos mais belos jardins tradicionais do Japão, o Jardim Hitsurin impressiona por sua grande extensão e pela extraordinária capacidade de reunir diferentes paisagens em perfeita harmonia. O complexo possui lagos, colinas artificiais, pontes de madeira e caminhos sinuosos cuidadosamente planejados para criar profundidade e proporcionar cenários sempre diferentes a cada passo. Um de seus maiores destaques é a arte de moldar centenas de pinheiros, muitos deles com vários séculos de idade e até mesmo nomes próprios, sendo tratados como verdadeiras obras de arte vivas.
O projeto aproveita ao máximo o relevo natural, garantindo que cada ponto de observação ofereça uma experiência única. Na primavera, as cerejeiras cobrem o jardim com delicadas flores cor-de-rosa, formando uma paisagem famosa em todo o Japão. No outono, bordos em tons vermelhos e alaranjados transformam completamente o cenário. Mais do que um ponto turístico, Hitsurin representa a filosofia japonesa de perfeita harmonia entre o ser humano e a natureza na arte tradicional dos jardins. Número 13. Jardim Botânico de Norfolk, Estados Unidos. Localizado no estado da Virgínia, o Jardim Botânico de Norfolk é um dos espaços verdes mais importantes da costa leste dos Estados Unidos. Planejado como um amplo parque natural, ele se destaca pela diversidade de paisagens e pelos inúmeros jardins temáticos espalhados por sua extensa área. Os visitantes podem explorar jardins de rosas com centenas de variedades, áreas aquáticas compostas por lagos e canais tranquilos, além de coleções de plantas nativas que representam os ecossistemas característicos da região. Uma das experiências mais agradáveis é o passeio de barco pelos canais, onde é possível admirar vitórias régias floridas e a exuberante vegetação das margens. Durante a primavera e o verão, o jardim ganha cores ainda mais intensas graças às flores sazonais que desabrocham e perfumam todo o ambiente. A perfeita combinação entre áreas cuidadosamente cultivadas e paisagens naturais preservadas cria uma atmosfera de paz, fazendo do Norfolk Botanical Garden um destino ideal para famílias, turistas e amantes da natureza. Número 14. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brasil. Aos pés do majestoso Morro do Corcovado, e a poucos quilômetros das famosas praias do Rio de Janeiro, encontra-se o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um dos jardins botânicos mais antigos e importantes da América do Sul. Fundado no início do século XIX, o local tornou-se um dos principais centros brasileiros de pesquisa, educação e conservação da flora. Logo na entrada, os visitantes são recebidos por uma impressionante avenida ladeada por altíssimas palmeiras imperiais, que formam um dos cenários mais emblemáticos do jardim. Em seu interior encontram-se lagos cobertos por vitórias régias, estufas históricas e áreas preservadas da Mata Atlântica. O jardim abriga milhares de espécies vegetais provenientes de diversas partes do mundo, incluindo raras orquídeas, bromélias e inúmeras plantas ameaçadas de extinção. O canto constante dos pássaros e o clima fresco sob a copa das árvores fazem o visitante sentir-se em plena floresta tropical. Além de ser um belo espaço para lazer, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro representa um importante símbolo do compromisso brasileiro com a preservação da biodiversidade. Número 15. Jardim da Vila Imperial de Katsura, Japão. Localizado na cidade de Kyoto, o Jardim da Vila Imperial de Katsura é considerado uma das maiores realizações da arte tradicional japonesa de criar jardins. Em vez de impressionar pela grandiosidade ou pelo luxo, ele conquista pela elegância, equilíbrio e perfeição presentes em cada detalhe. Caminhos suavemente sinuosos conduzem os visitantes por lagos tranquilos, delicadas pontes de madeira e tradicionais casas de chá, formando uma sequência cuidadosamente planejada de paisagens. Pinheiros, bambus, musgos e diversas plantas sazonais convivem em perfeita harmonia, criando um ambiente de silêncio e contemplação que convida à reflexão sobre a beleza da natureza. Uma das características mais marcantes de Katsura é sua integração absoluta com a paisagem ao redor, fazendo com que o jardim pareça uma continuação natural do ambiente, e não uma obra construída pelo homem. Com seu estilo minimalista, composição impecável e profunda filosofia estética, Katsura exerceu enorme influência sobre o paisagismo moderno no Japão e em diversos outros países. Nossa viagem pelos jardins mais belos do mundo chega ao fim. Cada um desses lugares guarda uma história única, refletindo a perfeita união entre natureza, história, cultura e a criatividade humana. Sejam jardins criados há séculos ou obras paisagísticas contemporâneas, todos nos lembram da importância de preservar e valorizar a beleza do mundo natural. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para acompanhar nossas próximas aventuras. E não se esqueça de contar nos comentários qual desses jardins mais encantou você e qual gostaria de conhecer pessoalmente. Muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.